Gente, boa tarde a todos. É muito bom a gente poder retornar aqui, né? Poder conversar sobre o Evangelho, capítulo 19, que possamos juntos extrair o máximo que o Evangelho, à luz da doutrina espírita, nos proporciona, né? Essa é a finalidade da gente se encontrar. Boa tarde aos nossos amigos do Mensageiro Espírita, o canal do nosso Eduardo, que trabalha aí pela divulgação dessa doutrina maravilhosa de luz, né? Que possamos, todos nós, sermos iluminados e termos facilidade no entendimento. A nossa conversa de hoje, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, é um tema assim bastante interessante, né? Que a fé transporta montanhas. Há muito tempo atrás, quando eu ouvi pela primeira vez essa frase, eu estranhei. Falei, mas como nós vamos transportar montanhas? Como eu posso trabalhar essa fé para chegar a esse ponto de transportar montanhas? E aí a gente vai estudando, vai lendo e a gente vai aprendendo. É o que nós vamos tentar esclarecer mais um pouco aqui, o que é essa fé que transporta montanhas. Então esse capítulo, ele trata da fé no âmbito individual nosso e no âmbito da religiosidade da religião em si. Então, se a gente pegar os temas abordados por Kardec, pelos Espíritos, no livro do Evangelho, nesse capítulo em especial, ele tratou daquela fé relacionada à nossa individualidade e tem os itens ali tratados à luz das religiões em si. Então, é dessa forma que nós vamos tentar aproveitar. Individual, né? No primeiro item, fala o poder da fé. Jesus Cristo nos ensinando o que é a fé e esse poder que nós podemos ter acreditando. Tem um texto anotado por Mateus, que um pai levando o seu filho até Jesus, porque os discípulos não o puderam curar, porque uma hora caía na água, uma hora no fogo, e Jesus perguntou, né? E os discípulos perguntaram, o pai, né, levando o jovem a Jesus, Jesus o curando, os discípulos perguntaram a Jesus, né, por que nós, discípulos, não podemos fazer essa cura? Então, é uma desobsessão, vamos dizer assim, né? Porque se uma hora atirado na água, uma hora é jogado no fogo, é o trabalho espiritual que existe ali, o conflito, e esse jovem, ele tinha esse compromisso, né? E Jesus fala uma frase assim: ó geração incrédula e perversa, até quando deverei ficar com vós? Até quando havereis de sofrer? Então, eu pensando essa anotação de Mateus, de Jesus, quando Jesus fala geração incrédula, para mim ele estava falando aos discípulos, e perversa, ele estava falando do pai e do jovem. Porque Jesus fala, se tiver fé, faria essa cura. Se tiver o conhecimento, a vontade, eles, discípulos, teriam. Então é isso que Jesus quis dizer, nesse poder da fé. Então, o porquê? A geração incrédula. E por que até quando havereis de sofrer? Uma escolha nossa. Até quando nós não acreditaremos? Até quando duvidaremos? Trazendo para nós hoje essa interpretação. Até quando estamos vendo, né, e mesmo vendo, ainda não acreditamos, vacilamos. Então Jesus falou de geração. Essa geração de hoje, que nós estamos aqui nos envolvendo, principalmente nós que abraçamos a doutrina espírita, até quando vamos acreditar? Quando realmente tomaremos a decisão dessa mudança, dessa transformação? Até quando haveremos de sofrer? É uma escolha. Sofremos pelas nossas imperfeições, sofremos pela nossa imprevidência. Amigos nossos espirituais cobrando as nossas
infantilidades de existências passadas? Até quando a gente vai sofrer? Então é questão de acreditar e sofrimento. Então, ele dirigiu aos seus discípulos e ao pai e ao jovem, que serve para nós. Incredulidade e sofrimento, até quando? Basta a gente escolher. E o capítulo nos ensina como fazer isso, né? Como conquistar, como a gente busca essa fé, como deixamos de sofrer, mas sofrendo, sabendo o porquê, né? Não é uma coisa gratuita, é porque é assim, é dessa forma. Não é assim que acontecem as coisas. Então nós temos que nos esforçar, buscar o entendimento. E se Cristo nos advertiu dessa forma, é porque tinha uma razão de ser. Chegaremos a um ponto, um determinado ponto, que nós não seremos mais incrédulos. Em nossas dificuldades, que nós temos tantas aqui em nossa vida, às vezes financeira, às vezes de doença, de convivência familiar, mas se estamos firmes no nosso propósito, nós vamos estar tranquilos, apesar de todas as turbulências à nossa volta. Então a fé vai trabalhando isso em nós, né? Então nós temos que passar, não ser mais incrédulos, né? Às vezes nós usamos, eu preciso ver para crer. Mesmo vendo, nós vamos duvidar, porque nós gostamos de questionar, exercer o nosso livre-arbítrio. Então nós gostamos, mas ainda não me convenceu, né? Ainda não estou confiante, não acredito, apesar de ter visto tantas coisas hoje que a gente tem nas obras, principalmente obras básicas, complementares de Chico, quantas coisas nos trazem para que a gente possa crer, para que a gente possa trabalhar essa fé, para que a gente possa, no nosso esforço, na nossa vontade, exercermos a credulidade e escolhermos não sofrermos mais. Então é uma opção nossa. Então nesse texto anotado por Mateus, eu já achei bastante interessante isso, porque são dois temas que ele abordou ali, né, que a gente tem que pensar um pouco, né? Depois de ler bastante, eu falei, o que quer dizer com geração incrédula e até onde havereis de sofrer? Então eu falei, olha só o que Jesus está nos ensinando. Jesus falando lá, há 2000 anos atrás, uma opção nossa, de uma geração atual nossa, que devemos escolher ou as coisas do mundo ou as coisas espirituais, né? Temos que trabalhar isso em nós. Não é uma tarefa fácil, né? A gente separar o joio do trigo, separar as nossas opções, não é uma tarefa fácil. Nós estamos aqui no mundo, estamos aqui para aprender, para progredir e ao mesmo tempo ajudarmos na obra da criação, mas temos que saber o porquê, né? Temos que buscar a fonte. Onde a gente encontra essa fonte? Já vem no item seguinte, que fala fé religiosa e fé inabalável. Quando fala em fé inabalável, nós já lembramos de doutrina espírita, né? Doutrina dos espíritos. Porque lá no finzinho desse texto está a fé inabalável, é aquela que nós podemos encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Todas as religiões, algumas milenares, muitas seculares, têm os seus dogmas, a sua filosofia, mas o que a gente consegue extrair? O que elas contribuem para a evolução da humanidade? Elas trazem a luz ou causam o descrédito, a desconfiança? Então, essas religiões que nós passamos por ela e temos que agradecer, porque essas religiões em algum momento nos auxiliou para que a gente pudesse iniciar um caminho de retornarmos a Deus, elas contribuíram. Mas hoje, mais evoluídos, mais esclarecidos, essas religiões já não acrescentam mais nada. Então, elas cumpriram o seu papel. Estão aí, trabalhando. Ainda existem irmãos nossos que necessitam passar por essas escadas da evolução, para que um dia a gente possa chegar na doutrina que nos liberta, que é o Espiritismo. Isso nós já podemos falar com bastante clareza, né? Porque bastante afirmação, certeza, né? Porque a doutrina espírita, quando questionamos, a doutrina espírita nos responde. Quando temos dúvidas do porquê estamos aqui, a doutrina espírita nos dá as respostas. Quando nós estamos aqui passando por essas dificuldades todas,
às vezes nós não aceitamos, a doutrina nos conforta. Vamos lá no capítulo 5, onde fala, bem-aventurados os aflitos. Lá, ela nos lembra de bem sofrer e mal sofrer. Bem sofrer, né? Aprender a sofrer, aprender a aceitar todo o processo da dinâmica espiritual para que nós possamos um dia retomarmos essa caminhada a Deus. Porque sem isso nós não conseguimos, né? Sujos com imperfeições, nós não chegaremos até Deus. Então a doutrina espírita nos explica e nos fala lá no Evangelho, né, que 90% de nossas aflições, as causas são atuais. Não precisamos ir lá em outras reencarnações não, fazer terapias de vidas passadas, é atual. É só passarmos a analisarmos nós mesmos. E depois, quando nós perguntamos para onde nós vamos, o que será de nós, né? Como que vai ser o Roberto, o Silvio, o Eduardo, o Edivaldo, lá no mundo dos espíritos? O que nós vamos estar fazendo lá? Né, Marta? Qual serão nossas atividades? Como nós estaremos lúcidos, conscientes de que somos espíritos já libertos do corpo material? Como é que nós vamos nos portarmos? Será que a nossa separação vai ser dolorosa? Vai ser traumática? Passaremos longo tempo sem despertar, como nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos? Ou teremos já a oportunidade de despertar imediatamente, logo do nosso desencarne? Tudo isso a doutrina espírita nos trabalha a fé religiosa, porque doutrina espírita, ciência, filosofia, também é religião. Nos leva, nos esclarece, nos fortalece, faz com que a gente coloque os dois pés no chão. E para que a gente possa trabalhar nós, né, a contribuição das religiões para que nós possamos retomar o caminho ao Pai. Então a doutrina espírita, nesse item, eu tenho a certeza de que ela está bem mais próximo da verdade, daquela verdade ao qual nós estamos prontos para assimilar, e a verdade que estamos prontos para que nos auxilie a caminhada, a doutrina espírita nos oferece. Nós não precisamos procurar em nenhuma outra filosofia, em nenhum outro conceito religioso. Basta a gente iniciar os nossos estudos pelas obras básicas. Quando a gente fala de obras básicas, vamos estender aí a Revista Espírita, e todas as obras de Kardec, que tem muitas, né? Não só as obras básicas. Depois nós temos aí Chico Xavier, né? Com todas as obras que acrescentam bastante entre nós. Então a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, trazido pelos espíritos a Kardec para que nós possamos compreender a nossa caminhada aqui, é de fundamental importância. É a fé raciocinada. Um dia eu fui questionado, mas por que você, de família de berço católico, se tornou espírita, né? Toda a minha família, eu fui batizado, fui crismado. Uma senhorinha me perguntou, que era vizinha nossa no escritório, me perguntou. Aí eu falei assim, olha, eu tinha muitas perguntas. Quem me respondeu dentro de uma racionalidade foi o Espiritismo. Então as perguntas que eu tinha, né, que raciocinava, pensava naquilo que a gente via no dia a dia e que fazia as questões, um dia, né, eu conheci minha esposa e não saía para ir para a boate enquanto não participasse do Evangelho. Então comecei minha caminhada ali. E meu sogro já me fez, logo de cara, fazer o livrinho lá, Caminho, Verdade e Vida. Então é ali que eu comecei a caminhar, né? Então antes de ir para aí a diversão, ele fazia a gente aprender ali um pouco dessa obrigação nossa, que era a doutrina espírita. E ali foi começando as respostas. A gente foi interessando, foi lendo, foi buscando livros, obras, e tudo isso foi colocando em nós a fé sólida. Então, se a gente tem doenças, se nós temos dificuldade, chegam os tormentos, né? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, faz parte ainda do nosso ambiente espiritual
essas provas e expiações, então nós vamos ainda caminhar sobre isso, em meio de tudo isso. Então, a doutrina espírita nos ensina a acolher aqueles irmãos que estão aflitos, ao mesmo tempo que nós estamos também em aflições, mostrando para nós que a aflição dele é muito maior, o fardo que ele está levando é muito maior do que o nosso. Aí a gente fala assim, por que reclamar? Olha só como a gente vai trabalhando, vai aprendendo, você se engaja num trabalho assistencial, você tem uma vida fácil, tranquila, você abre a geladeira em casa, não falta nada, aí você vai servir uma sopa, servir um lanche, fazer uma visita, aí fala assim, puxa vida, o que eu estou reclamando? Que blasfêmia é essa para com Deus? Por que essa revolta, né, dessa vida boa que eu tenho, se o meu vizinho está nessa situação? A doutrina espírita nos põe para refletir sobre tudo isso, para que a gente possa pensar, quem somos nós, né? Por que estamos aqui? Até quando seremos essa geração de incrédulos? Né? Nós não temos mais essa possibilidade de darmos passos atrás. A partir do momento que conhecemos que a doutrina espírita entrou em nós, que o espiritismo entrou em nós, não tem mais como a gente mudar o caminho. Eu acho impossível, porque se você conhece, se você estudou a doutrina, o espiritismo entrou em você, a sua mudança é sempre para cima, né? Sempre adiante, né? Sempre buscar a melhora. Agora, regredir, né? A gente começa a meditar, mas como? Sabendo tudo que você sabe, você ainda comete erros, você frauda, você estaciona, porque deixar de fazer o bem já está errado, né? Deixarmos, Santo Agostinho nos ensina, será que fizemos hoje, por exemplo, a hora que a gente for dormir, vamos pensar, vamos refletir, como Santo Agostinho nos ensina, para que a gente possa nos conhecermos. Será que todo o bem que eu pude fazer hoje eu fiz? Será que alguém procurando para um diálogo fraterno, consolador, eu deixei o tempo para que pudesse ajudar? Ou eu falei, não, estou com pressa, até logo, muito obrigado. Né? Que essa é a contribuição daquilo que nós já estamos capazes para fazer, devemos fazer. Né? Temos possibilidade para isso já. Se alguém bate em nossa porta e pede uma ajuda, não é obra do acaso. É alguém nos solicitando a cooperação de nós, espíritos encarnados, para que a obra divina se concretize entre nós. O Evangelho permaneça firme entre nós. Espalhemos a boa nova à luz da doutrina espírita. Então é muito importante que a gente trabalhe isso. Temos muitas ferramentas. Temos muitas ferramentas em nossa mão. Não podemos titubear, vacilar mais em nossa caminhada. A escolha nossa foi feita. Estamos e propusemos a conhecer a doutrina espírita. Não vamos ter medo. Às vezes nós temos medo das nossas mudanças, nós temos medo das nossas transformações, nós temos medo de dizer que ama, nós temos medo de perdoar, nós temos medo. Né? Vamos trabalhar isso em nós. Vamos usar um termo aqui de Joana de Anjos, né? Vamos sair da sombra coletiva. Apesar de tudo que está ocorrendo, que a gente vê acontecer, nós vamos ter firme o nosso propósito de nos conhecermos, saber que ainda somos orgulhosos, sabermos ainda que somos egoístas e ir trabalhando isso dentro de nós, né? Para que a gente possa realmente absorver o máximo de ensinamento possível, aplicar em nós mesmos, como está no Evangelho, pela nossa transformação moral. Então, esse é um grande trabalho que nós temos que fazer. Outro item que fala ali é a fé, mãe da esperança e da caridade. O texto lá desse item, fé, mãe da esperança e da caridade, diz assim, que a fé é a mãe de todas as virtudes que devemos conquistar para um dia, usando o termo do Livro dos Espíritos, compreender e entender Deus. Então, a fé, mas a fé segundo a doutrina espírita, que deve ser raciocinada, saber o porquê, o da onde e para onde.
aí sim essa fé nós vamos usar para que a gente conquiste as virtudes. Quais seriam essas virtudes? Não são aquelas que nascem do egoísmo e do orgulho, aquelas que nós já conhecemos. Basta andar na rua que nós vamos ver resultados do orgulho e do nosso egoísmo. Basta termos olhos de ver. Andando na rua, nós vamos saber o que é o egoísmo e o orgulho. Estamos cansados, bem tarimbados nessa definição. É só olhar os lados, né? Que hora que vermos, nós vamos ver sempre a fome, a miséria, a drogadição, a prostituição, a corrupção, né? O desmando. Nós vamos ver tudo isso, fruto do orgulho e do egoísmo. Quais seriam essas virtudes? Quando nós passamos a ter a fé raciocinada, a fé, né, como diz ali, mãe da esperança e da caridade, para que a gente possa conquistar essas virtudes. Que virtudes são essas? Onde nós temos que buscar essas virtudes? Que nós não sabemos. Nós sabemos o que é o orgulho e o egoísmo e quais os frutos que o orgulho e o egoísmo já produziu. Quais são as virtudes que nós temos que conquistar? Está no Evangelho. A paciência seria uma delas. Resignação, obediência, tolerância, indulgência, benevolência, perdão das ofensas, seriam essas virtudes? A gente andando na rua, a gente vê esses sentimentos, essas virtudes sendo conquistadas? Podemos ver sim, né? Às vezes em alguns momentos, mas jamais aqui na Terra nós somos abandonados, como a gente fala, né? Deus nos colocou no mundo e largou nós aqui, e seja cada um por si, Deus por todos. Será que nós espíritas podemos falar isso? Está certo? Deus colocou nós no mundo para, né, a reencarnação. Então Deus nos coloca no mundo para que a gente possa expiar e provar, e para que a gente possa contribuir na obra da criação. Co-criadores, usando um termo aqui de Chico Xavier e André Luiz, né? Somos co-criadores, então nós vamos ajudar. Então, ao momento que nós conquistamos a nossa virtude, a paciência, a tolerância, o amor, né? O tratar as pessoas iguais, quando nós cruzarmos na rua e a gente for parado por alguém, não atravessarmos a rua do outro lado porque a gente tem medo ou tem algum preconceito ou alguma coisa, mas seguirmos em frente, dar um bom dia, perguntar se está tudo bem. Aquilo ali, para a pessoa que nunca recebeu um bom dia, já vai ser um dia diferente para ela. Então são virtudes que nós temos que buscar, porque sem virtudes nós não entenderemos e nem compreenderemos Deus. Nós vamos ficar nesse Deus equiparado aos homens, né? Feito igual aos homens, justiceiro, vingador, mas não nesse Deus de amor, de justiça, de misericórdia, né? Que faz com que a chuva caia sobre os bons e os maus, que o sol apareça para os bons e os maus. Então nós temos que ir trabalhando o inverso do que a gente vê, né? Se a gente ligar a televisão hoje, o noticiário, por todos os meios que a gente vê de comunicação, nós vamos aprender por ali, conhecendo a doutrina espírita, conhecendo o que o Evangelho nos fala, o que é virtude, nós saberemos o que não fazer. Então, a hora que a gente vê uma notícia, a gente sabe o que não fazer. Vemos um ato de corrupção, aprendemos ali o que não fazer. Infelizes daquele que praticaram. Vamos orar por eles, não é isso que a gente aprende? Mas para nós, temos que aprender, sem precisar passar por esse atos de corrupção, de maldade, se já não o fizemos, né? É mais fácil termos feito do que não. Porque se estamos aqui, hoje, nós não somos espíritos exilados de outras esferas, somos aqueles remanescentes, como está lá no livro dos Espíritos, né? Quem são aqueles espíritos primitivos que naquela época da primitividade da Terra habitaram aqui? Os Espíritos falam que somos nós mesmos, sois vós mesmos, nós não somos exilados em nenhum lugar, não. Nós somos nós, lá da época do primitivismo. É só ver lá como era essa época, a gente vê o que nós fazíamos, passamos por esses progressos todos que o homem, o espírito passa, para chegarmos hoje aqui, estar sentado, aprendendo sobre aquilo que nós não vemos, mas sentimos.
aquilo que está inato dentro, tá? É uma natureza nossa. Por mais que você não acredite na reencarnação, um dia você vai falar assim, na próxima reencarnação eu pago. Por mais que a sua doutrina não pregue, não explique, não aceite a reencarnação, você vai falar isso um dia. Então são ideias que a gente traz no nosso mundo espiritual. E estamos aqui para adquirir consciência. Consciência a gente conquista trabalhando as virtudes. Conquistar a paciência em casa, no centro, no trabalho, caminhando na rua, não é uma tarefa fácil. Ai Deus, dai-me paciência. Aí ele coloca alguém, né, para que a gente possa conquistar essa paciência. Aí a gente fala, ai, que traste que Deus colocou na minha vida. Então, como é que Deus não consegue agradar a nós? Será que Deus não sabe o que deve fazer? Então é nós que não entendemos. Então, dores, aflições, nós não entendemos ou temos os olhos fechados, que no texto ali, Fé Inabalável, fala disso. Olhos fechados para ver aquilo como deve ser visto. É cômodo para nós ter os olhos fechados? Então, tudo isso tem que ser pensado. É muito difícil essa mudança. Estarmos com Jesus, não só Jesus na boca, mas no coração, é uma tarefa árdua. Então, conquistar virtudes, essa é a nossa grande meta. Não precisamos querer desvendar os mistérios lá do universo. Vamos desvendar os nossos mistérios. Pôr para fora as nossas imperfeições. Conhecer a si mesmo. Saber quem somos nós. O porquê temos atitudes assim ainda. Por que eu não consegui, por que eu não dei a resposta pela 10ª vez quando me perguntaram a mesma coisa? Por que eu não respondi do mesmo jeito? Aí a gente fica martelando ali na cabeça. Eu podia ter feito assim. É assim que nós estamos aprendendo, é assim que deve ser feito. É assim que nós temos que praticar. Sabemos como fazer, mas não vivenciamos, a nossa responsabilidade é muito maior. Há muito quem recebeu, muito será cobrado. Nós espíritas temos recebido muito. Tem um texto lá no André Luiz, no Nosso Lar, na iminência da guerra, está até lá no filme, que o André Luiz questiona, mas cadê a religião nascente para cessar essa guerra, Aí o instrutor lá espiritual de André Luiz vai falar, nós procuramos a doutrina espírita, o espiritismo, como nós procurávamos antigamente as religiões tradicionais. Sentávamos, ouvíamos por 1 hora, íamos embora e não queríamos fazer nada. A doutrina espírita não é isso. O espiritismo é um convite constante para que a gente trabalhe, em benefício do próximo e em benefício de nós mesmos. Porque se nós não amarmos o próximo, não amarmos a nós não vamos um dia chegar a Deus. Jesus Ele e Deus são um. Jesus recebe as ordens diretas divinas. Assim como eu fiz, vá vós e faça também, Jesus diz aos seus discípulos. Então, se Jesus diz isso, que aquilo que Ele fez, se amar, se respeitar, se observar os seus mandamentos, a gente vai fazer mais aquilo que Ele fez e muito mais. Então, se Ele disse isso, por conclusão, nós podemos chegar aí à conclusão que também um dia vamos receber ordens diretas de Deus. Um dia chegaremos a essa condição espiritual. Mas é um trabalho que nós temos que percorrer. A transformação interna nossa, conhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, o esforço que faz para dominar as suas inclinações más. Olha o que a gente tem que fazer. Está bem claro no Evangelho. Todas as virtudes estão no Evangelho. O verdadeiro espírita está ali no Evangelho. Então está tudo ali. Os recados estão todos ali. Basta termos olhos de ver. Quando a gente lê esses textos, quando a gente lê esses capítulos do Evangelho. Isso nós estamos falando de uma obra básica. Você imagina todas. Você pega a Gênese, que trata da ciência. A Gênese, quando nos fala de magnetismo, porque fé divina e fé religiosa, que é o último texto desse capítulo, fala lá do magnetismo. As curas que Jesus processou, a gente passa a entender o porquê.
não como milagres, mas fenômenos naturais. Aí nós passamos a trabalhar para que um dia possamos fazer aquilo que Jesus fez. A mão ressequida, Jesus vai lá e a mão volta. O paralítico da piscina, está lá na Gênesis, as curas maravilhosas de Jesus. Está lá na Gênesis, eu já não estou nem falando Evangelho mais, mas tem um capítulo lá, 17 da Gênesis, se não me engano, fala das curas maravilhosas de Jesus. O cego da piscina, que todo mundo conhecia, de repente é narrado nos Evangelhos que ele saiu a caminhar. Mas como que Jesus fez aquilo? É tido como milagre, porque não se sabe ou não se sabia como era feito. Mas hoje nós temos aí a doutrina espírita e o magnetismo, bem estudado, bem compreendido, nós vamos entender tudo isso. Mas para que a gente possa trabalhar, influenciar esses fluidos, nós precisamos ter virtudes. Quando a mulher que sangrava tocou nas vestes de Jesus, o que Jesus falou? Alguém lembra? Senti sair de mim virtudes. Então, a hora que a mulher tocou na ponta da veste de Jesus, Jesus sentiu. Porque Jesus fala, aí Jesus quis saber quem tocou ele, né? Aí todo mundo já ficou falando, agora Jesus vai ficar bravo que tocou ele, né? Os apóstolos, os discípulos, né? Que ninguém podia chegar perto, né? Eles ficava cercando Jesus. Mas a mulher conseguiu, né? Depois de 12 anos tratando, deve ter gasto todo o seu dinheiro, procurando isso, tomando seus chás, isso e aquilo, procurando nas hortaliças a cura para aquilo lá, não conseguiu. 12 anos, né? Como a gente vê nos estudos do Evangelho. Chegou lá, tocou em Jesus, Jesus falou assim, opa, alguém me tocou. Porque percebi, senti de mim saindo virtudes. O que seriam essas virtudes? Que saiu de Jesus, foi para aquela senhora, aquela mulher, ela se curou do sangramento, que já havia 12 anos, não tinha cura. A virtude, hoje nós podemos pensar, segundo a doutrina e o magnetismo nos ensina, é esse fluido, esse magnetismo. Foi até lá e curou. Um simples toque. Jesus, quando esse do texto do Mateus, ele não fez extrapolismo, não fez nada, ele simplesmente foi lá, pôs a mão, e o jovem parou. O espírito mundano, imundo, como ele usa os termos lá, o espírito imundo saiu do jovem e ele voltou a uma vida normal. Olha o que a influência espiritual faz conosco. Simples, não precisou fazer. Tem gente que gosta de buscar os fluidos, não precisa, é simples. Se Jesus é o nosso modelo, vamos seguir o modelo, para que um dia virtudes saia de nós e possamos curar. Não só o próximo, mas nós mesmos, porque existe a autocura. É você trabalhar para se curar. Nos livros que conta a história de Eurípides Barçanufo, quando ele estava doente, ele ficava em silêncio e imaginava Jesus vindo ao seu encontro, e às vezes sarava. Eu tentei fazer isso, não consegui não. A gente pensa nos carnês, nas contas, não tem jeito, Então, mas é porque nós precisamos trabalhar, Então, nós um dia conseguiremos fazer isso. Nós conseguiremos trabalhar tudo isso um dia, Porque senão Jesus, ele não falaria isso que não daríamos conta. Olha, tudo isso que eu fiz, não tenta fazer não, que vocês não dão conta. Pelo contrário, Jesus foi ali, firme. Olha, tudo aquilo que eu faço, vós vão fazer, todos nós vamos fazer, muito mais ainda. Então vamos confiar em Jesus. Vamos saber que podemos, o poder da fé, como está no primeiro texto. Mas esse poder da fé é conquistado. Ela não passa para ela e nem para ele, e nem o Roberto, ou vice-versa. Não passa, olha, igual a gente dá uma receita médica, tome esse remedinho que você vai conquistar a fé. Não é. Nós temos que trabalhar, dominarmos, aqueles instintos que ainda se manifestam, buscarmos a compreensão dessa conquista, dessas virtudes,
que vão trabalhando em nós o amor, a paciência, a tolerância, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, como Jesus entendia a palavra caridade. Então tudo isso nós temos que trabalhar em nós, e aí nós vamos conquistando essa fé sólida. Bom, feito essa caminhada, né, de fé individualizada e aquela que as religiões nos trazem, no nosso caso, a doutrina espírita, nesse capítulo 19, Jesus narrou a parábola da figueira seca, ou figueira estéril, né, como queiram. E esse texto eu achei assim fantástico e serve para nós trabalharmos, né, para que a gente veja o que Jesus quis dizer. Essa parábola da figueira seca, eu tenho um livro que ele separou, o historiador separou as parábolas pelo primeiro ano de ministério de Jesus, no ano 31, depois no segundo ano de ministério de Jesus, no ano 32, e depois no terceiro ministério de Jesus, que seria no ano 33, no ano da sua crucificação. Essa parábola foi falada por Jesus, trazida para nós, anotada por Marcos, né, no ano 33. Né? E resumindo tudo isso que nós vimos nesse capítulo, né? E essa figueira estéril trata tanto das religiões quanto das nossa individualidade. Porque ali fala que Jesus, vendo a figueira, foi ver se tinha frutos, né? Mas não era a época, mas ela estava frondosa, cheia de flores, E Jesus chegou perto lá, não tinha frutos, falou que que ninguém mais deveria comer dos seus frutos, né? Então Jesus jogou um descrédito lá para a figueira, né? E os discípulos vendo isso, mas Jesus, no outro dia, né? Jesus, aquela figueira que o Senhor jogou aquela praga em cima dela, né? Secou, né? Então Jesus quis explicar naquele período, há 2000 anos atrás, com a parábola da figueira seca, o estéril. Estéril significa que não produz nada, né? O que nós, seres espirituais, não devemos fazer. O que as religiões, que são aquelas que nos dão o caminho a Deus, devem ser feitas. Então ele fala assim, em termos de religião, toda árvore que o Pai não plantou, será arrancada pela raiz. Então, tudo aquilo que é dos homens, e conhecemos as obras, né, conhecemos a religião pela obra que produz, pelo ensinamento que produz, os textos, a interpretação que nós vemos, aquela que está mais próxima da verdade, aquela que não fechou em dogma nenhum, e há sempre um progresso, que Kardec deixou bem claro, né, que se a ciência trazer algo que possa ser compreendido, colocado na doutrina espírita, no espiritismo, seria feito. Então, em todas as épocas, como eu falei, em todas as épocas da humanidade. Então, quando não se tinha ciência caminhada como nós temos hoje, com tanta tecnologia que nós temos hoje, a doutrina espírita está junto. Nós estávamos conversando aqui de um texto, três interpretações no mínimo, né? Quando fala lá do André Luiz falou do cérebro triuno, né? O cérebro trino. Então foram saindo interpretações, porque nós estamos numa fase diferente. Então, as religiões que não são dos homens, aquelas que verdadeiramente façam que nós não fiquemos em estados depressivos, pelo menos nos ofertam as condições, nos dão o remédio. Tomar o remédio, aí é uma escolha nossa. Então a doutrina espírita, como nós falamos até agora, ela nos fornece os remédios. Às vezes é um remédio muito amargo, meio amargo, mas temos que tomar. São escolhas que nós temos que fazer. A doutrina espírita nos dá esse caminho. Então, é uma das formas que nós podemos interpretar essa parábola da figueira seca. A outra refere-se a nós, né? Que está inclusive no Evangelho. O que adianta dizer que tem fé se essa fé não tem obras?
Ah, eu tenho fé, eu tenho fé. A gente fala, nós fomos criados para dizer que acreditamos em Deus e que temos fé, mas às vezes não sabe nem por quê. Por que você tem que acreditar em Deus? Por que você tem que ter fé? Né? E assim a gente vai caminhando na nossa vida, tá bom, do mesmo jeito, até que chegue até nós um chamamento, né? A lei divina vai se expressar em nós para que a gente possa tomar o curso, pegar o curso novamente de Deus. Então aí nós vamos tentar descobrir o que é obras, né? Primeiramente saímos fazendo igrejas, né? Creches, orfanatos, tantas obras dignificantes que auxiliam em muita humanidade. Mais adiante, com a doutrina espírita, nós percebemos que a principal obra é a nossa transformação moral. E ao ponto que nós nos transformamos, ainda, né, como nos recomenda o Livro dos Espíritos, faça o bem nas suas possibilidades, nas suas forças. Ele não pede, ele não fala para a gente fazer aquilo que está fora do nosso alcance. Ele fala para fazermos ao próximo, trabalharmos em benefício do próximo, aquilo que está ao alcance de nossas forças. Então nós precisamos escolher, será que o tempo que nós temos disponível, aquele que nós não utilizamos para o trabalho, para cuidar de casa, para os nossos afazeres domésticos, para os nossos estudos, o tempo que sobra, como é que nós utilizamos? Ah, eu gosto de dormir 12 horas, né? Ah, eu gosto de comer bastante. Olha quantas coisas nós temos que trabalhar, né? Quantas coisas. Então essas obras em nós é aquela conquista das virtudes. Então essas são as obras, aí nós vamos mostrando. E não adianta chegar lá assim na hora que desencarnar, mas eu fiz muitas coisas. Está tudo bem. Todas, né? Não cai, está lá na Gênesis, né? Não cai uma folha sem que o Pai não deseja, sem que Deus o deseje. Então ele sabe de tudo. Nós vivemos, né, interligados. Não percebemos, mas estamos interligados. Onde é o mundo espiritual, onde é o mundo dos encarnados? Se interpenetram. Então são obras, né? Então não sermos essa figueira seca é trabalharmos para que a gente possa ser melhor a cada dia. Saiamos daqui, né, melhores do que quando chegamos. A hora que sairmos, se bater aquela dificuldade de continuar nesse ambiente agradável, nesses fluidos que nos envolvem, benfazejos, que toda casa espírita, toda casa religiosa séria tem, a hora que chegarmos ali fora, a gente perceber que nós estamos saindo da conexão, prece, né? Ligue-se a Deus, pensamento, vigie o pensamento, para que a gente não fraqueje nessa obra individual de cada um e ao mesmo tempo possamos ajudar na obra da criação divina. É assim que nós temos que ver. Então essa parábola da figueira seca relata esses dois lados, a religião e nós, a individualidade. Então essas interpretações que nós conseguimos, né, tirar desse capítulo. Na hora que a gente estava lendo, eu falei, que interessante, né? A gente tem muitas coisas aqui, basta a gente vivenciar, né? Falta isso para nós. Sabemos muito o que fazer, né? Já sabemos que há muita morada na casa do Pai, já sabemos que é necessário nascer de novo, já sabemos das bem-aventuranças, então sabemos o que fazer, né? Não vamos perder a oportunidade. Fica aí o convite para todos nós continuarmos, e isso depende de nós, a frequência é nós que mantemos conectados com os bons espíritos, para que a gente possa estar conectado com Deus. Jesus jamais deixou nós aqui, jamais nos abandonou. Temos, no mínimo, um amigo espiritual que nos ampare, que nos proteja, que nos fortalece, sem contar os Espíritos do Senhor, né, que como um imenso exército vem até nós para que a gente possa auxiliar nós e os nossos próximos. Muito obrigado, né? Tenha uma boa tarde, um bom fim de semana, e a todas as mães, né? E os pais também, né? Porque nós somos pai também, né? Trocamos fraldas,
damos banho também. Hoje os pais são mais modernos, né? Um bom dia a todos aí.